E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo este vídeo. Bom, neste vídeo, meus amigos e ouvintes, eu quero iniciar, com este vídeo, um comentário com respeito ao livro de Daniel. Em nome de Jesus, eu quero, pelo menos, gravar o conteúdo, todos os dias. Daniel não é um livro muito grande. Só postar que eu não sei, devido à correria do dia a dia, talvez postar eu não consigo todos os dias. Mas pelo menos gravar esse conteúdo para ser postado o mais rápido possível, sim. Certo? Então, desde já eu já peço, paciência a todos vocês. E, vamos acompanhar essa playlist, sobre este livro, que atualmente é um livro bastante interessante de ser estudado. Visto que nós estamos nos últimos dias, e para entendermos os últimos dias, temos que dar uma olhada no passado, em como Deus trabalhou, para que assim possamos entender como Deus trabalha até agora. Pois bem, Daniel é um jovem que é levado cativo para a Babilônia, em cumprimento à profecia sobre os 70 anos de dispersão do povo de Deus, certo? Já dentro da Babilônia, Daniel é chamado por Deus e ele vai escrever boa parte da história a partir daquele momento, daquela dispersão, até os últimos dias desta era e as próximas eras que caminham para a eternidade, certo? O momento em que Deus restaura todas as coisas e erradica todo o pecado, certo? E coloca de novo tudo nos eixos, conforme estava antes da queda do homem. Juntamente com Daniel, existe o livro do Apocalipse, que faz a conclusão disso tudo, certo? Ele conta os pormenores, durante a grande tribulação. A grande tribulação, inclusive, está na Era da Graça, certo? Ela encerra a Era da Graça, certo? Ele conta os pormenores, da grande tribulação, o que vai acontecer e depois do fim da Era da Graça, e caminha já para a consumação de todas as coisas. Pois bem, então Daniel ele vai narrar boa parte, dos acontecimentos daqueles dias que ele estava vivendo e também vai escrever acerca do que iria acontecer após os seus dias, como Deus trabalharia toda a história. É interessante notar que Deus profetiza e trabalha para o cumprimento da sua palavra. Isso é interessante de ser notado, certo? Então Deus sabe de todas as coisas. Ele coloca ponto em cada uma de todas as coisas. Então Daniel, ele é levado para a Babilônia, já era, profetizado a respeito dele sobre isso lá em Isaías, quando Ezequias recebe uma visita, de alguns oficiais da Babilônia, e o profeta adverte ele, olha, não nos seus dias, mas virá dias em que muitos dos príncipes serão levados para serem eunucos lá no palácio do rei da Babilônia, certo? Você pode até falar assim, mas como assim? Não tem nenhum lugar onde diz que Daniel era um eunuco. Bom, ele foi colocado sob a proteção, os cuidados do chefe dos eunucos. Então, se a palavra de Deus diz que príncipes seriam levados para serem eunucos no palácio do rei, e Daniel com seus companheiros adversos da linhagem real foram postos, debaixo dos cuidados de um chefe de eunucos, certo? Não atrapalha em nada a história esse fato, mas também quem não quiser crer nisso, não há nenhum problema. Não afeta em nada a narrativa de textos. Só mesmo para você saber, Daniel já havia sido, profetizado a respeito
dele, né, lá em Isaías, né? Não o nome dele, mas a situação de alguns dos príncipes, né, da realeza já lá no reino da Babilônia. Enfim, não é isso que nós vamos discutir aí. Então, não precisa, né, brigar, não concordo. Não, cara, fique tranquilo. Isso não vai abalar a sua fé, certo? É só mesmo uma ligação de textos bíblicos. Uma outra coisa também que já desde antemão Deus havia alertado é a situação do povo de Israel, devido, né, à sua vasta desobediência, certo? O próprio Moisés, antes da sua morte, profetizou que isso aconteceria com eles. Quando Salomão ele ora para a santificação do templo, o próprio Deus também fala, eles vão ser levados por desobediência para outra terra. Mas lá na outra terra, se eles voltarem o seu coração para mim, para essa casa, olha só, para essa casa, se eles de fato se arrependerem, se converterem dos seus pecados, aí sim, eu ouço, eu vou abençoar eles, eu vou sarar a terra deles. Então Deus, desde antemão, já havia, né, preparado essa punição, né, para as desobediências do povo de Israel. E aqui, né, em Daniel, a gente vê o cumprimento dessa profecia, né? Então, assim, o livro de Daniel, né, resumindo, ele é um livro que trata a respeito da situação de Israel nos 70 anos ali, durante essa dispersão, e também trata de assuntos de como Deus lidará com o povo de Israel durante as próximas etapas. Deus irá profetizar, irá mostrar a Daniel cada um dos detalhes, a fim de que ele não fique confundido sobre como será o processo de Deus, né? Como ele trabalhará para que este povo seja restaurado, certo? Como o cabeça de todas as nações, porque Jesus irá reinar em Israel. Deus irá reinar, né, acima do governo de Cristo, o governo de Cristo acima do governo de Davi, o governo de Davi acima dos governadores, dos príncipes e sacerdotes, né, das outras nações. Então, né, Deus ele mostra como será cada um desses detalhes e como ele fará para cumprir cada um desses detalhes, né, minuciosamente. Então, essa é uma pequena introdução a respeito do livro de Daniel, um livro profético que conta profecias do passado, passa por um vasto território de profecias já cumpridas e que ainda vão se cumprir agora nos últimos dias. O importante, né, que eu quero ressaltar aqui é que ler essas profecias juntamente com a história, né, a história secular, a história profana, para que você possa ter um entendimento de como Deus trabalhou em cada um desses períodos, é importante para não cair em muitas heresias e falsos ensinos que ocorrem atualmente. Um exemplo, Deus no livro de Daniel aponta de onde sairá o anticristo. A maioria das pessoas hoje quer apontar, né, um líder em, né, evidência em algum período da história, dizendo que ele é o anticristo, que ele cumpre perfeitamente aqueles requisitos. E as pessoas erram. Você vai ouvir essa notícia hoje ali no culto, sendo pregado, amanhã entra outro líder em evidência. Aí ele já muda para esse outro líder, e assim sucessivamente, certo? Então, isso é importante para que a gente não caia e perca o nosso tempo com esses falsos ensinos, certo? Lembre-se, a palavra de Deus é fácil de ser entendida. Ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela não é impossível de ser entendida. Tire essa ideia satânica da sua vida em nome de Jesus a partir de hoje, certo? A Bíblia não é difícil de ser entendida, entendeu? Não requer que você tenha um estudo, né, avançado, que saiba interpretar todo tipo de coisa, não. Saiba grego, hebraico, não, certo? Ela é traduzida, né,
em todos os idiomas que ela se encontra hoje, justamente porque as pessoas conseguem entender com facilidade, certo? Então não é necessário eu saber grego para saber a palavra de Deus. É necessário me sentar, ler pausadamente e entender o que o texto quer dizer, o que Deus diz através do texto. E não ficar, Deus me revelou. Não. Deus já revelou a palavra dele. Agora ele quer que você compreenda. É isso que ele diz, por exemplo, a Daniel lá, na profecia das 70 semanas. Ele fala assim, Daniel, entenda a profecia. E ele não diz, Daniel, vamos ver se você consegue interpretar. Não. É dada a profecia, é dada o intérprete angelical e ele diz, entenda. Vai funcionar assim, assim e ponto final. Entendeu? Então, não se atrelhe a essa ideia de que a Bíblia é difícil. A Bíblia é de fácil entendimento. Por isso ela é capaz de salvar qualquer pessoa. Por isso ela é capaz de limpar qualquer pessoa. Como Cristo disse, olha os discípulos, né? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Ou seja, se vocês entenderem o que eu quero dizer, certo? Vocês vão estar limpos. Haviam, indoutos, haviam, pessoas instruídas ali entre os discípulos, mas todos com a mesma capacidade de entender o que Cristo falava, que é uma linguagem simples e eficaz, direta, vai ao ponto. Então tira essa ideia do seu coração. Então é isso, Essa introdução sobre essa playlist de vídeos que eu quero fazer a respeito do livro de Daniel. E no decorrer da semana, no máximo do mês, em nome de Jesus, todo o conteúdo dos livros, dos capítulos, vai ser postado, certo? Para que a gente possa entender, cada versículo ali e aplicar nesses nossos últimos dias, amém? Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!